Olá, pessoal, galera, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo O que os cursinhos não trabalham, beleza? Gente, a esse momento eu imagino que vocês que vêm acompanhando os episódios já entenderam a proposta, né, desse nosso momento aqui, que é basicamente falar sobre a forma como você de fato, né, deve se preparar para o Enem, né? Galera, resumindo a ideia, né, para que de repente, se você estiver assistindo esse capítulo como o primeiro, os cursinhos, né, que nós estamos acostumados a fazer, a estudar para os vestibulares de uma forma geral, ele geralmente tem um cronograma de conteúdo, né? Então, geralmente, o que os cursinhos trabalham? Os cursinhos trabalham conteúdos do ensino médio. Os cursinhos trabalham de um conteúdo mais fácil, médio, difícil e basicamente se adequam dentro desse contexto a provas mais difíceis e provas mais fáceis, mas essencialmente conteúdo do ensino médio, né? Agora, galera, quando nós nos preparamos de fato para uma prova, nós temos que ir muito além disso, né? Nós precisamos entender essa prova. Nós precisamos ler a matriz, o edital dessa prova. E dessa forma entender de que maneira, né, esse conteúdo vai aparecer para mim, de que forma as questões serão elaboradas, como é que minha nota vai ser montada, porque a partir daí, aí sim eu estou estudando focado em um propósito, focado em um objetivo. E galera, o Enem é um universo muito específico de como fazer isso. Eu não tenho só que entender conteúdo. Eu tenho que, na verdade, usar o conteúdo como ferramenta. E eu preciso saber até onde ir nesse conteúdo também. Porque, no fundo, esse conteúdo é aplicado dentro das habilidades. E aí é que tá. Será que num cursinho trabalham as habilidades e me mostram, né, os caminhos das habilidades? Porque, gente, vamos lá, as questões do Enem são montadas, né, nas habilidades. Esse é o grande ponto, né? Fora outros contextos de entender proficiência, de coerência pedagógica, né? E por isso, ter um cursinho que te prepara para o Enem é uma coisa muito difícil. E eu vou te falar a verdade, assim, a gente praticamente não vê ou não conhece um que faça isso aí dentro da ciência da natureza, exceto, né, o Enem fora da caixa. Então, esse nosso momento aqui é para vocês entenderem um pouco disso, né, um pouco do nosso trabalho, beleza? Então, a cada episódio a gente foca em uma das 30 habilidades que existe aí na ciência da natureza, e hoje eu, professor Vitor Tibúrcio, vou trabalhar com vocês, né, a habilidade 18, tá, galera? Para vocês que de repente ainda não nos conhecem, né? Eu sou o professor Vitor Tibúrcio, represento aí a biologia, né, no nosso curso. A prof. Selma, né, que vocês veem na fotinha no fundo, ela representa a química e o prof. Fresa, que está escondido, opa, não está mais, né? Ele representa a física, beleza? Galera, vamos lá então. Vamos ao nosso objetivo maior. Olha só, vou descer aqui um pouquinho e olha aí. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês. Uma habilidade, ela traz um contexto, ela te direciona a pensar de que forma, né, você será cobrado, exigido, né, em relação a contexto, a conteúdo. Beleza, vamos lá. Como isso acontece? A competência 5, né? E a competência, galera, é uma coisa que está acima da habilidade, né? Um contexto mais geral, que é subdividido em habilidades. A competência 5 ela trabalha de uma forma ampla as três ciências dentro da natureza, certo? Nem sempre isso acontece, galera. Nós temos competências, né? Por exemplo, na biologia, a competência 4 e a competência 8, onde todas as habilidades que nós temos ali são direcionadas para a biologia. Não é o caso aqui. Então, essa é uma competência muito interessante para a gente, porque é uma forma da gente trabalhar as três disciplinas e mostrar como essas três disciplinas entram dentro de um mesmo contexto, certo? Essa habilidade aqui, por exemplo, galera, estou eu aqui, professor de biologia, falando para vocês, mas eles poderiam estar tendo essa aula com o professor de física, com a professora de química, e os três seriam, vamos dizer assim, competentes e hábeis para ensinar essa habilidade para vocês e trabalhar essa habilidade com vocês. Mas vamos lá, galera, vamos direto para a habilidade. Olha só, nessa habilidade, nós somos convidados a relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos
as finalidades a que se destinam, beleza? Primeiro eu vou fazer uma análise geral, tá? E depois a gente vai falando um pouquinho dos pontos dela. Galera, no nosso dia a dia, no nosso contexto, né, nós lidamos com várias situações. Por exemplo, né, você está dirigindo, aí você vê que coloca uma proteção na lateral da pista. Será que isso é feito aleatório? Será que isso é calculado a partir de um princípio físico, do movimento do carro, de uma colisão? Tá, constrói um prédio, beleza. Como esse prédio é construído? Será que eu tenho que respeitar situações ali físicas, né, de sustentação, de possíveis movimentos que essa estrutura pode ter? Corrosão na química, certo? Posso analisar solo, lençol freático, como aquele solo tem características que possam sustentar esse prédio, biologia. Então, ou seja, eu estou pegando, né, produtos, sistemas ou procedimentos que envolvem tecnologias do nosso dia a dia e eu estou tentando enxergar como a física, a química ou a biologia podem entrar para explicar, para entender, para relacionar, e esse é o ponto. Escolhi o verbo certo aqui por fim, relacionar. Galera, o verbo de uma habilidade, ele é determinante para aquilo que vai acontecer, porque as questões, elas vão buscar o que esse verbo demanda, né? E nesse caso, nós temos o verbo relacionar. Mas para falar melhor dele, deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha só, que aqui a gente tem um pouquinho mais de informação para poder falar. Olha só. O verbo relacionar, que está destacado aí, né? Ele te convida a pegar características, conhecimentos e saber juntar essas características com esses conhecimentos para que você consiga ter uma compreensão a partir desse relacionamento. Beleza? Então, como aqui a gente tem, né, no nosso domínio, deixa eu colocar aqui para a gente ver juntos, ó. Nós temos aqui, pronto, ó. Nós temos aqui o verbo relacionar, ele é um domínio cognitivo relacionado à capacidade de classificar e fazer uso das informações e conteúdos. Previamente abordados, para relacionar o estudante, deve ser capaz de identificar as informações e classificar em categorias possivelmente relacionáveis, comparando uma informação com uma outra. Percebem, galera? Ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o nosso material do Enem Fora da Caixa. Eu recortei, né, o trecho lá que resume a habilidade e coloquei aqui para vocês verem. Então, primeiro eu vou me inteirar desse verbo. O que esse verbo propõe? Pegar conhecimentos, relacionar conhecimentos com informações e comparar para que eu tenha a capacidade de entender o porquê daquilo, né? Então, é isso que uma questão vai me propor. E agora eu tenho que ter conhecimentos da física, da biologia ou da química. Galera, perceba que essa é uma habilidade que ela não traz um conteúdo específico. Ela não te fala, ó, estude isso na biologia, estude isso na química, ou estude isso na física. Ela é uma habilidade que ela pode trazer qualquer dos temas dentro dessas disciplinas para que você seja testado dentro dessa capacidade de relacionar. Professor, mas como é que eu vou saber, então, até onde eu tenho que estudar as matérias? Galera, é por isso que é um processo, né? Essa habilidade, ela não existe sozinha. A ciência da natureza tem 30 habilidades. E ao longo dessas 30 habilidades, nós temos habilidades que te direcionam a estudar conteúdos pontuais. E assim nós vamos construindo todos os objetos de conhecimento, né, que são os conteúdos que o Enem propõe. Então, a partir do momento que você estuda as habilidades, né, de uma forma, vamos dizer assim, coerente, você vai entendendo os conteúdos e esses conteúdos que estão presentes nas demais habilidades serão os mesmos conteúdos possíveis dentro dessa. Certo? Então, vamos imaginar que eu vou colocar essa habilidade um pouco mais para frente do curso, justamente para dar tempo dos estudantes irem adquirindo esses conhecimentos e terem essa capacidade. Beleza? Pronto. Aí agora a questão vai me trazer um produto, vai falar de um sistema, vai elaborar uma ideia sobre um procedimento, e eu vou ter que, dentro desse contexto, relacionar o que está acontecendo ali com os meus conhecimentos de química, física e biologia. Beleza? Galera, claro, pela minha, vamos dizer assim, minha formação, né? E até para que eu possa me tornar aqui mais útil para vocês,
Vou mostrar isso para vocês acontecendo em questões de biologia, tá? Mas dentro dessa habilidade, nós temos questões das três disciplinas, beleza? Bom, então vamos lá. Qual o objeto de conhecimento? Galera, objeto de conhecimento são os conteúdos, beleza? Nós temos aqui, né, qualquer produto, sistema ou procedimentos tecnológicos, as finalidades a que se destinam. É essa parte da habilidade que fala dos objetos. Ou seja, como eu expliquei para vocês, pode vir qualquer coisa, né? Em qual contexto, né? Eu tenho que saber relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas dentro desses objetos, né? Ou melhor, os objetos dentro desse contexto. Então, galera, o que está nessa tabela é mais para que vocês consigam se localizar, né? Para entender as etapas dessa habilidade. No nosso material, nós temos todo um texto explicativo, exemplificando antes das questões chegarem, né? Mas aí não vem ao caso colocar esse texto todo aqui, né? Por isso que eu estou aqui para explicar para vocês diretamente. Mas vamos lá, olha só. Aqui eu tenho uma questão para vocês do Enem PPL de 2019. Gente, no nosso material, nós sinalizamos, como vocês estão observando aqui, ó, com uma bolinha, tá vendo? Essa bolinha é para que o estudante que está fazendo aquela questão tenha ideia do padrão de dificuldade. Na nossa apostila tem lá, né, o quadrinho com a legenda falando das cores e tudo, tá? Mas só para vocês saberem, quando ela é verde, ela indica uma dificuldade que fica entre 500 e 600. Beleza? Então é uma questão que ela tá ali de média para fácil. Beleza? Vamos lá. Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais diferentes propósitos para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico. E o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas, vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então vamos lá. Estamos falando de um sistema que envolve, né, nutrição, elaboração de uma dieta, e eu fui aqui, né, apresentada uma tabela com 5 dietas onde eu tenho possíveis fontes de nutrientes. Por exemplo, ó, na dieta 1, foi citado aqui para mim que o carboidrato é o azeite de oliva e que o ácido graxo vem do peixe e que a proteína vem da carne de aves. Entenderam a ideia? Eu tenho que pegar aquele padrão que foi elaborado no comando, um sistema de dieta que me foi proposto, onde eu tive aqui, ó, que eu preciso de uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado, né? E uma de proteína. Agora, vamos lá. Antes de ler as demais, deixa eu ver o comando da questão. A dieta que se relaciona adequadamente às fontes de carboidratos, ácidos graxos e proteínas é qual? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um conhecimento biológico que me permita enxergar em qual tipo de alimento eu vou encontrar esse determinado nutriente. Galera, vamos lá. Vamos usar os nossos conhecimentos de bioquímica aqui, ó. Carboidrato são os açúcares, né? Glicose, frutose. Ó, azeite de oliva é um óleo, é um lipídio. Não pode ser. Vou até excluir aqui já. Carne de aves. Na carne nós temos muita proteína. Também não é uma opção para carboidrato. Nozes. Galera, nas nozes eu tenho óleos, eu tenho ali principalmente ácidos graxos. Mas olha só, a opção 4 e 5 falaram do mel. E o mel é sim uma excelente fonte de açúcar. Beleza? Vamos agora para os ácidos graxos, né? Galera, peixes. Peixes eu vou ter, na verdade, muita proteína, né? Porque eu estou falando basicamente da carne. Mel, a gente acabou de falar que é açúcar. Peixe de novo, proteína. Mas olha só, azeite de oliva e carne de boi. Carne de boi, carne, muita proteína. Então aqui só pode ser azeite de oliva. Notem, galera, que essa opção já me permitiu chegar ao meu gabarito. Mas vamos confirmar. Proteína. Galera, eu tenho muita proteína na carne, tanto de aves quanto de boi. Observem que a opção 4, ó, ela completou perfeitamente todas as colunas.
Logo, o meu gabarito tem que ser letra D. Galera, percebam, né, que usando aí o contexto da nossa habilidade, um sistema de uma dieta, de algo que é normal na nossa vida, pensando na nossa saúde, pensando num propósito, a gente tenta entender e tenta usar o nosso conhecimento para saber o que está acontecendo ali. Tá, eu estou colocando esse mel por quê? Eu estou colocando esse azeite por quê? E a carne de ave, ela vem para me oferecer o quê? O meu conhecimento em biologia me permite relacionar a dieta com o propósito que ela tem para mim. Então, por isso essa questão se adequa ao que a habilidade propõe. Galera, deu para pegar? Espero que sim. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, só voltem um pouquinho e tentem enxergar aí, né, e a explicação com mais, vamos dizer, com mais tempo, né? Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar mais uma para vocês. Aqui nós vamos falar da questão 7 de 2022. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês, que eu tenho que me localizar aqui também. Pronto. Olha só. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esportes no mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado, e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da. Gente, vamos lá. Primeiramente, deixa eu entender o contexto. Olha só. Lembrando, galera, que aqui, principalmente, eu não estou buscando gabarito. Eu estou principalmente tentando te fazer enxergar a habilidade dentro da questão. Beleza? Olha só. Primeiramente, vamos lá, né? Ó, sinalzinho verde indica aí que é uma questão entre 500 e 600 também. Tá? Vamos lá. Ele fala de um doping sanguíneo. Então, eu estou falando de um processo, né? Que é feito para que uma pessoa tenha vantagens numa atividade esportiva. Aí tá, ele vai propor um produto. E esse produto é eritropoetina. Será que eu consigo relacionar essas duas coisas? Como é que esse produto biológico, eritropoetina, tem uma resposta nesse processo do doping, né? Do doping sanguíneo. Então, o meu conhecimento de biologia desse produto pode me dar explicação para esse processo que eu quero entender. Será que eu tenho esse conhecimento? Será que eu consigo relacionar essas duas coisas? Percebe a habilidade acontecendo? Então vamos lá, olha só. A eritropoetina, ela estimula a poiese, né? E isso vai dar um aumento na capacidade da realização de exercícios físicos. Tranquilo? Gente, como eu estou aqui, sou professor de biologia, eu vou aproveitar o contexto para explicar um tema super interessante da biologia para vocês. Gente, olha só. O que que acontece? Quando o nosso organismo percebe que há uma falta de oxigênio na nossa circulação, o nosso organismo ele reage para tentar fazer esse nível de oxigênio subir, certo? Num primeiro momento, a gente tem que conseguir o oxigênio de qualquer forma. E aí o nosso organismo, de forma imediata, tem ações que elas não são assim saudáveis, mas elas são necessárias. O batimento cardíaco aumenta, a pessoa começa a ficar ofegante, o ritmo respiratório aumenta, a pressão sanguínea aumenta, porque se eu aumento a pressão, eu faço os nutrientes que estão lá dentro difundirem mais rápido para os tecidos, e é isso que eu quero que aconteça com o oxigênio, né? Para que não falte oxigênio para as minhas células. Mas, galera, eu não posso manter essa situação por muito tempo, né? Isso aí não é saudável. Coração acelerado, pressão alta, não é saudável. Então, o que que acontece? Nossos órgãos, eu vou usar aqui como referência o principal nesse primeiro momento, o rim, por filtrar o sangue, acaba percebendo essa falta de oxigênio rapidamente. Isso faz o rim começar a produzir esse hormônio chamado de eritropoetina, que também é abreviado pela sigla EPO.
À medida que esse hormônio vai sendo liberado no sangue, eu tenho que pensar, ele está sendo liberado em resposta à falta de oxigênio. Logo, eu imagino que de alguma forma ele vai melhorar essa situação para mim. Beleza? Então vamos lá. Olha só. A eritropoetina, ela vai agir na minha medula óssea e lá na minha medula óssea ela vai estimular a produção de hemácias. Lembrando, galera, que as hemácias também são chamadas de eritrócitos. Gente, a palavra eritro, né, significa vermelho. Eritrócito, célula vermelha. Beleza? Logo, ela estimula a produção de eritrócitos, por isso que ela é chamada de eritropoetina. Poetina vem de poiese, que significa produção. Logo, estimula a produção de eritrócitos, tá? E dessa forma, eu vou aumentar o número de hemácias circulantes. Consequentemente, uma melhor capacidade de conseguir o oxigênio que chega ao meu pulmão. Mais hemácias, mais capacidade de conseguir oxigênio. Professor, beleza, eu entendi por que que isso é importante para uma pessoa que está com pouco oxigênio. Mas como isso é um doping? Galera, você lembra que o oxigênio, O2, ele é utilizado na mitocôndria no processo de respiração celular para permitir a produção de ATP, que é energia, né? Logo, se eu aumento a quantidade de hemácias em uma pessoa, essa pessoa vai conseguir ter mais oxigênio circulando nela, mesmo que ela não precise, mas ela quer uma vantagem esportiva. Galera, quando você está realizando atividade física, o oxigênio é consumido rapidamente. Então, isso vai te prejudicar a produzir energia, né? Logo, se você tiver essa capacidade maior de ter oxigênio no sangue, você vai ter uma vantagem nessa produção de energia em relação aos demais atletas. E por essa razão, acaba sendo um doping, né? Você tem ali uma forma de burlar o sistema. Então, vamos lá. Agora, voltando para a resposta. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento de quê? Da frequência cardíaca? Não. Da capacidade pulmonar? Não. Não é sobre o pulmão, né? É a massa muscular. Gente, esse item, só uma observação. Esse distrator, ele tende a ser muito marcado, porque as pessoas às vezes ficam doping, já pensa em anabolizante, já pensa em massa muscular, mas não é isso. Eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que ter esse conhecimento da eritropoetina para saber, para relacionar o que está acontecendo, tá? Vai aumentar a atividade anaeróbica do músculo? Não, anaeróbica é sem oxigênio. Eu quero, na verdade, melhorar a capacidade de oxigênio. Letra E, nosso gabarito. Vai aumentar a taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Por quê? Porque vai ter mais hemácias. Naturalmente, isso vai acontecer. Galera, pegaram a ideia? Só para vocês terem uma ideia, né? A questão em si está aqui ó, na faixa verdinha, que é uma questão que não é muito fácil, mas ela é considerada uma questão fácil. E ela é considerada fácil por quê? O conteúdo de biologia, de fato, não é um conteúdo fácil. Eu vou te falar pela minha experiência aí, dando aulas de biologia há muitos anos mesmo. Nem todo estudante tem familiaridade com a eritropoetina e sabe o que ela faz. Talvez você tenha pensado isso, né? Eu não sabia desse hormônio, eu não sabia o que ele fazia. Se você sabia, excelente. Você tem um conteúdo aí muito bom, né? Agora, o desenvolvimento da questão e o entendimento não traz uma dificuldade grande de interpretação e por isso isso gera um equilíbrio, tornando essa questão não muito difícil, beleza? Ou melhor, uma questão fácil. Galera, vamos lá para fazer mais uma questão. Ó, agora vou te propor uma questão um pouquinho mais difícil. Galera, essa questão ela está na faixa do amarelo, como você está vendo aí. E amarelo são questões que a gente considera nível médio. São questões que estão entre 600 e 680. É a primeira barreira que nós queremos vencer. Galera, nós temos uma métrica que nós objetivamos fazer vocês quebrarem a barreira dos 700. E essa questão ela está chegando ali, ó, na barreira dos 700, de 600 a 680, beleza?
Gente, como vocês percebem, né, eu estou um pouquinho rouco, então deixa eu só hidratar aqui minha voz para não incomodar vocês demais aí também. E vamos lá. Pessoal, essa questão, o número 9 dela aí é porque é a número 9 do nosso material, tá? Ela foi cortada do material do Enem Fora da Caixa. Ela é uma questão do Enem de 2014. E essa questão diz o seguinte: em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo, não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Gente, essa questão, por que ela oferece uma dificuldade maior? Acho que deu para pegar. Eu estou falando de um processo, de um sistema de transfusão e reconhecimento de sangue. Para entender esse processo, para compreender quando eu ouço disso no meu dia a dia, quando eu leio isso no jornal, quando eu assisto algo sobre esse assunto numa TV, coisas normais do dia a dia falar disso, né? Para entender isso, eu preciso ter um conhecimento de biologia específico, que é basicamente entender o sistema sanguíneo chamado de ABO. Beleza? Galera, vou propor para vocês o seguinte: deixa eu explicar isso para vocês primeiro, e aí depois a gente volta. O objetivo não é você achar a questão difícil, o objetivo é você entender a habilidade. Então vamos lá, ó. Galera, vamos imaginar que isso aqui que eu estou desenhando para vocês é uma hemácia, tá? Uma célula sanguínea, né? Nós falamos delas até na questão anterior. E, galera, as hemácias, como qualquer célula nossa, possuem proteínas na membrana. E essas proteínas, elas têm várias funções, né? Mas essa em especial que eu quero representar para vocês, ela fica ligada a um açúcar. Ó, pensa que a proteína é a pretinha, que fica ancorada na membrana, e o açúcar está exposto para fora. Logo, cada uma dessa estrutura é uma, vou puxar aqui ó, a palavra, é uma glicoproteína. Essas glicoproteínas, inclusive, participam da formação de um cálice de açúcar que a célula tem em volta dela, chamado de glicocálix. O grande ponto, galera, é o seguinte: o nosso corpo ele é moldado para reconhecer o que é dele e aceitar o que é dele. E reconhecer qualquer coisa diferente como um corpo estranho e atacar esse corpo estranho. Porque esse corpo estranho, que não é você, que não é uma proteína sua, que não é um açúcar seu, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser algo que vai te fazer mal. Então nós atacamos qualquer coisa diferente da gente. Então, o grande ponto é que existem hemácias que carregam glicoproteínas diferentes. Galera, pensa o seguinte. Opa, acho que eu. Pronto, vamos ver aqui. Galera, é o seguinte, eu vou desenhar glicoproteína aqui diferente, vou até mudar a cor, vou colocar rosa, ó. Imagina que o açúcar agora é o rosa. Aí eu vou chegar à seguinte definição para vocês. Se a pessoa tiver a glicoproteína azul em cima das hemácias dela, eu vou chamar azul, vou dar um título para a glicoproteína azul, vou chamar de A. Se a pessoa tiver a rosa, galera, eu vou chamar a rosa de B. É um título que eu estou dando para ela. Logo, se você vira para mim e fala assim, professor, meu tipo sanguíneo é A, eu automaticamente vou entender que na superfície das suas hemácias você tem glicoproteínas do tipo azul. Galera, elas não são literalmente azuis, tá? É só no meu exemplo, só para dizer que elas têm formatos e estruturas diferentes. Agora, se você me diz que você é B, eu vou partir do princípio que você tem só a rosa. Agora, galera, existem pessoas que vão ter. Opa, a hemácia é vermelha. Existem pessoas que vão ter na superfície da hemácia a rosa e também, combinado com a rosa, a azul. Logo, essa pessoa, ela possui as duas. Ela tem tanto a glicoproteína A quanto a B. Logo, vamos lá, vamos escrevendo aqui dentro da célula para não esquecer. Essa pessoa aqui é a B. A anterior é somente B. E a outra somente A. Mas ainda existe o caso da pessoa não ter nenhuma delas.
Galera, se a pessoa não tem nem a A nem a B, a pessoa tem zero. Qual é a letra que mais se parece com o zero? O O. E aí eu digo que essa pessoa é do tipo sanguíneo O. Beleza? Agora vamos lá. Qual é o seu tipo? Se você é A, o B é estranho para você. Então, se uma hemácia B entrar em você, você vai reagir contra ela. Se você é B, o A é estranho para você. Então, galera, o grande ponto não é decorar uma tabela, é entender isso para que você consiga compreender qualquer situação que seja colocada para você. Beleza? Ó, vamos lá, deixa eu te dar outra informação. O soro é o anticorpo. E o anticorpo, galera, é uma proteína de defesa. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa do tipo sanguíneo B, concorda que para você o A é estranho? Se o A é estranho, galera, você vai produzir anticorpos que vão reagir contra o A. Anticorpos que vão, ó, vou desenhar ele aqui, ó. O anticorpo que vai se ligar na glicoproteína A e vai destruir aquela hemácia que tem essa glicoproteína. Mas, se você é A e o A é normal para você, você não pode produzir esse anticorpo, senão você destruiria as suas próprias células. Porém, quem é estranho para você que é A? É o B. Então você tem que ser capaz de produzir um anticorpo que se liga ao B. Logo, esse anticorpo aqui anti-A, o A não pode ter. Quem vai ter é o B. Esse anticorpo aqui anti-B, o B não pode ter. Quem vai ter é o A. Observa, acabei de falar duas coisas para vocês. Te expliquei o tipo sanguíneo e te expliquei como os anticorpos funcionam. Será que você consegue pegar agora esses dois pontos da biologia e relacionar ao contexto de uma transfusão sanguínea? Vamos lá ver, ó. Primeiro eu quero saber o que ele quer de mim. Vou ler o comando, ó. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Quantos litros de sangue eram do tipo sanguíneo do grupo A? Gente, olha só. Vamos avaliar aqui. Na amostra 1, tinha 22 litros de sangue. Quando ele jogou o soro anti-A, as hemácias não sofreram nada. Quando fala não aglutinou, significa que elas ficaram intactas. Não aconteceu nada com elas. Mas, quando jogou o soro anti-B, olha aqui, ó, elas aglutinaram. Se elas aglutinaram, significa que elas foram destruídas. E galera, se elas foram destruídas, é porque o anti-B se ligou nelas. E se o anti-B se ligou nelas, só tem uma explicação. Elas têm a glicoproteína B. Logo, para isso ser verdade, essa hemácia tem que ser igual a essa aqui, ó, que eu estou apontando com a setinha vermelha. Então, se o anti-B se liga nela, é porque ela tem o B. Logo, aquela hemácia é B. Então, esse sangue aqui, 1, ele é do tipo sanguíneo B. Beleza? O 2. Quando jogou o soro anti-A, aglutinou. Se aglutinou, é porque o anticorpo se ligou na glicoproteína. Isso indica que essa glicoproteína existe naquela hemácia. Isso indica que ela tem a glicoproteína A. Deixa eu só confirmar se ela tem a B. Ó, o B não aglutinou. Se não aglutinou, o anticorpo não achou onde se ligar, o B não existe. Logo, não tem o B e tem um A, esse tipo sanguíneo é A. 3. Aglutinou no A e aglutinou no B. Galera, isso prova que o anticorpo que se liga ao A achou A e o anticorpo que se liga ao B achou B. Isso prova, galera, olha as duas setinhas que eu fiz aí na hemácia, né? Isso prova que aquela hemácia é do tipo AB. Ela tem os dois. Logo, ela é AB, ela não é A somente, né? Ela é AB. Sangue 4. Não aglutina no A e não aglutina no B. Os dois anticorpos foram colocados e nenhum deles se ligou nela. Se nenhum deles se ligou nela para ela estourar, quer dizer que ela não tem o A e nem tem o B. Por isso que os anticorpos não acharam. E a única hemácia que não tem o A e não tem o B é a hemácia do tipo sanguíneo O. Logo, esse 4 tem tipo sanguíneo O. E o último, não aglutina no A, não aglutina no B. Ou melhor, aglutina no B. Galera, se não aglutina no A, isso prova que não tem o A. E se aglutina no B, isso prova que tem o B. Logo, pessoal, esse tipo sanguíneo é do tipo B.
Então, galera, a pergunta que foi feita para vocês é: quantos litros de sangue entre todas as amostras são do tipo A? Somente A2. E se é somente A2, são 25 litros de sangue. Por isso, o gabarito é a letra B. Tranquilo? Eu sei que essa questão dá mais trabalho, o conteúdo dela é um pouco mais difícil. Você tem que relacionar mais coisas, não à toa, né? Ela está aqui na dificuldade de 600 a 680. Galera, notem, em todas as questões que nós fizemos, nós tivemos que trazer temas, propostas, sistemas, produtos, falar, por exemplo, de um hormônio, um produto produzido às vezes em laboratório, falar de um sistema de transfusão sanguínea, certo? E eu tive que pegar meu conhecimento de biologia para que eu conseguisse compreender relacionando a situação. Se eu não tiver o conhecimento de biologia, eu não entendo essa situação. E eu não vou saber interpretar essa situação para conseguir chegar à resposta que ele está me pedindo. E é aí que essa habilidade está. É aí que essa habilidade vai te testar. Porque você não vai chegar à resposta que ele vai te propor no comando se você não for capaz de fazer essa relação que ela te propõe. Entenderam, galera? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento, tá? Esse é o nosso momento. O que os cursinhos não trabalham, os cursinhos não trabalham as habilidades para te fazer entender como realmente as questões são moldadas no Enem. Galera, as questões são feitas em cima das habilidades. Os conteúdos são apenas as ferramentas utilizadas para construir as questões. Então, se você está se preparando para o Enem, eu espero que você entenda isso, porque se você não entender isso, você não tem como chegar no máximo de aproveitamento do seu estudo, beleza? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado, por terem assistido. Nós do Enem Fora da Caixa gostamos muito desse momento que nós temos com vocês que também não fazem parte do curso, mas que têm vontade de conhecer como o curso funciona. E é isso, galera. A gente volta em outro momento para falar de outras habilidades. Grande abraço para vocês e bons estudos.